E aí, gente, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso estudo das regras de derivação, nesse a gente vai ver como que a gente age quando tem uma função que é resultado do produto de duas outras que a gente já conhece. Vamos lá? Então, de novo, a gente começa por um teorema, que é a nossa regra de derivação dessa aula, certo? Então, olha só, se f e g são duas funções deriváveis, temos que... Olha só o que a regra diz. Se eu tenho uma função f multiplicado por uma função g e quero calcular a derivada do produto. Repare que não é fazer o produto das derivadas, como era lá com soma ou diferença, né? Que era a derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Aqui não. A derivada do produto, olha só como é que a gente faz. A gente faz a derivada da primeira função e multiplica pela segunda. Então, o f eu vou chamar de primeira e o g de segunda, tá? Então, ó, é derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Certo? Então, deriva a primeira e multiplico pela segunda sem derivar. E aí eu somo com a primeira, sem derivar, multiplicada pela derivada da segunda. Tudo bem? A gente vai fazer três exemplos, né? Então, a gente vai fazer a derivada de três funções, resultado de produtos, para a gente treinar um pouquinho essa regrinha. Ó. A primeira já está aqui. Eu falo que tem uma função h, que é x² vezes e elevado a x. E aí eu pergunto quanto vale a derivada dessa h. Se fosse só x², eu sei fazer a derivada. A derivada de x² é 2x, né? E se fosse só o e elevado a x, também tranquilo. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Nesse caso, agora eu tenho o produto delas. Pela regrinha que a gente viu lá em cima, ó, a derivada de h é a derivada da primeira função, então ó, é x² linha, vezes a segunda, vezes e elevado a x. Isso aqui não é a derivada do elevado a x, é ele mesmo. Aqui no caso dá a mesma coisa, né? Mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Certo? Então, ó, deriva a primeira, multiplica pela segunda, mais a primeira multiplicada pela derivada da segunda. Aqui é 1 elevado a x. Agora, é só aplicar as regrinhas que a gente já conhece. A derivada de x² é 2x, né? Tombo 2, né? E diminui um do expoente, vezes e elevado a x, mais x² vezes a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. E praticamente acabou. Você pode deixar aqui como resposta, mas eu vou deixar, ó, tá vendo que nas duas aparecem e elevado a x, nas duas partes aqui? Nas duas parcelas? Então eu posso colocar o e elevado a x em evidência. Eu vou fatorar, né? E aí fica 2x mais x². Certo? E elevado a x, eu preciso multiplicar por 2x para chegar na primeira parcela e preciso multiplicar por x² para chegar na segunda. Se você tivesse parado aqui em cima, também está correto. Beleza? Isso aqui já é a derivada da função. Tudo bem, gente? Então vamos para o nosso segundo exemplo. E eu quero que vocês tentem resolver a derivada dessa função antes de ver a resolução. Ver se vocês entenderam a regrinha. Tentaram? Então vamos fazer junto agora. Lá. Então a minha função ela tem o número 5, ou seja, ela tem uma constante, multiplicado pela função seno e multiplicado pela função ln de x. Pela regrinha que a gente viu na aula anterior, se você tem uma constante multiplicando o resto de uma função, você pode simplesmente deixar a constante no início e fazer a derivada do que está depois. Certo? Então, nesse caso, ó, eu tenho aqui meu f' de x, eu posso colocar o 5, e agora eu vou abrir um parênteses aqui, ó, e eu derivo essa parte aqui. Certo? A gente viu que eu faço a derivada da primeira função vezes a segunda. Então, eu faço a derivada do seno de x vezes o ln, mais a primeira, que é seno,
vezes a derivada da segunda, que é ln. Peraí, deixa eu tirar essa coisinha aí. Tudo bem? Então, ó, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Basicamente, em cada parcela você tem a derivada de uma e a outra sem derivar. E aí você faz uma num primeiro momento, depois soma com a outra, né? Você faz a derivada da primeira e depois faz a derivada da segunda. Certo? Dá para lembrar assim. E agora a gente tem que f' de x vai ser. Então tem o 5 aqui, ó, vou manter ele. A derivada de seno é cosseno, né? Cosseno de x vezes ln de x mais seno de x vezes a derivada de ln de x é 1 sobre x, né? Lembram? Pronto. Acabou. Eu posso fazer a distributiva do 5 se eu quiser, mas eu posso deixar ele aqui, já está meio que fatorado, né? A minha função. E não tem como fatorar mais do que isso, porque o cosseno aparece só na primeira parcela, não aparece na segunda, e o ln também, só aparece na primeira e não aparece na segunda. Então, acabou por aqui. Reparem, ela não é tão simples quanto a regrinha lá de soma e diferença, mas é simples do mesmo jeito. Não é tão quanto, mas é simples. Certo? Vamos para mais um exemplo e o último dessa aula. E é para a gente calcular a derivada da f, é o mesmo enunciado, né? Só mudei a função que vem aqui. E agora, reparem, ó, eu tenho um produto de uma função, depois mais uma outra. Então aqui eu vou misturar as duas regras que a gente viu, né? Então, vamos lá, ó. Lembrando, hein? Em todas as aulas, sempre tentem fazer primeiro do que eu. Primeiro exemplo, beleza, está aprendendo a teorema ali ainda, está aprendendo a teoria. Mas você aprendeu? Pausa o vídeo e tenta fazer os exemplos antes de mim. Certo? Não vou ficar falando isso toda hora para não ficar chato, mas sempre pausem e façam. É assim que aprende matemática, né? É treinando. Não só na maneira passiva, né? Mas também ativa. Vai lá e tenta fazer antes. Se conseguiu, beleza. Se não conseguiu, vamos ver como é que faz. Então vamos lá. Primeira coisa. Aqui eu tenho um produto de duas funções. Depois mais uma outra função. Então eu já posso fazer aqui a derivada do primeiro... Pensando que essas duas aqui ó, é uma coisa só, então eu vou fazer a derivada desse mais a derivada da tangente. Quando você tem a soma de duas funções, você deriva um, depois deriva o outro e soma no final. Só que a primeira é um produto. Então você tem que usar a regrinha do produto também aqui. Então vamos lá. Ó. A derivada de raiz de x a gente já fez em videoaula anterior. Certo? Basicamente, você poderia pensar que o raiz de x é a mesma coisa que um x elevado a meio. E aí você tomba o meio e diminui um do expoente e tal. E no final você vai chegar nisso. Ó. Aliás, eu vou escrever aqui primeiro. Ó. Você não precisa ficar escrevendo isso aqui toda vez não, viu? Você pode ir direto para a próxima passagem já, mas vamos lá. É a derivada da primeira função vezes a segunda. Vou até colocar entre colchetes aqui, ó. Que é só a parte da primeira. Então, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira função, que é a raiz de x, vezes a derivada do cosseno. Mais, agora a derivada da tangente, a gente já conhece, é secante ao quadrado, né? Secante ao quadrado de x. Agora... derivada de raiz de x, a gente já viu, né? Foi o que eu comentei com vocês. Lembram que vale 1 sobre 2 raiz de x. Certo? Não guardei isso aqui. Beleza. Pensa que o raiz de x é x elevado a meio e faz a regrinha do tombo lá, normal. Você vai chegar nessa coisa aqui. É que como o raiz de x aparece bastante, eu já até guardei. Vezes o cosseno de x mais raiz de x. A derivada do cosseno é menos seno. E mais o secante ao quadrado que já estava lá. Beleza? Agora, só para não ficar esse multiplicado por menos aqui, eu já vou fazer o mais multiplicado pelo menos, fica menos, né? Então,
Só para dar a resposta final aqui, ó, ficar um pouco mais bonitinho. E aqui também, ó, o cosseno multiplicado pelo 1 aqui em cima, né? Vai dar o cosseno simplesmente. Então, o cosseno de x sobre 2 raiz de x. Aí aqui vai ficar menos, que é o mais vezes menos. Raiz de x vezes seno de x mais secante ao quadrado de x. E essa é a minha resposta. Ó, a derivada ficou grandona, mas não tem problema. Vai ter alguns que vão ficar maior ainda. Tudo bem, gente? Então, com isso a gente encerra a videoaula da nossa segunda regrinha de derivação. E na próxima a gente vai ver como que a gente faz a derivada de um quociente. Se eu tiver uma função dividida por outra, que é um pouquinho diferente a regra também, é um pouquinho mais chatinha que essa até, mas ainda assim, tranquilo. Beleza? Então, tchau pra vocês.